Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do mês de março, em comemoração a nós mulheres, esse mês tão encantador, tão bonito, né, que vai demonstrar todo o nosso potencial, toda a nossa força. E nós temos um organismo que favorece demais para tudo isso. E não é à toa que hoje a gente vai começar e vai abrir essas lives, né? Que serão algumas no decorrer de março, falando sobre saúde integrativa da mulher, né? É muito interessante. Deixa eu falar oi para todo mundo aí que está aparecendo. Oi, Rô, tudo bem? É muito interessante abordar esse tema falando sobre saúde integrativa da mulher, porque é uma coisa que está aparecendo que é nova, né? Uma nova dinâmica, uma nova técnica, uma nova forma de cuidado, e na verdade é uma forma das mais antigas possíveis. Nasceu lá na época de Hipócrates, então há muito tempo atrás. Quem não sabe, Hipócrates é o pai da medicina e ele já falava dessa busca pela qualidade de vida, pela saúde verdadeira, olhando a pessoa como um todo e não em partes, né? Então, nós somos seres integrados, integrais, completos. Tudo que a gente, eu até coloquei, né, algumas postagens falando assim, até o que acontece do dedinho do pé ao fio de cabelo, tá tudo interrelacionado, tá tudo ligado. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Falar sobre saúde da mulher, para mim, né, que venho estudando há muito tempo, e eu tenho essa grande facilidade por ser mulher. Então, o processo empático, na verdade, é integrado também, né, porque eu entendo muito bem dos nossos adoecimentos, dos nossos incômodos, e dos grandes desafios, né, desde que eu comecei a estudar essa forma integrada, integrativa, é buscar o seguinte, né, por que a mulher precisa sofrer, por que tem que doer, né, inclusive a gente vai ter uma live para falar sobre isso. A cultura feminina, ela vem sendo há vários séculos trabalhando que ser mulher é pesado, ser mulher é sofrer, e a gente acaba acostumando isso, porque a gente ouve desde pequeno, né? Então essa crença fica embutida ali e todo mundo acha que é uma verdade e vamos seguir em frente. E a mulher, ela não precisa ficar sofrendo, né? A gente tem vários mecanismos, várias coisas que podem ser feitas para que a gente possa trazer auxílio para essa melhoria, essa qualidade de vida. Na verdade, transformar aquilo que é tão pesado, aquilo que é tão denso, aquilo que é tão sofrido, incômodo, né? Que toda mulher sempre fala, menstruar, ciclo menstrual é tudo muito ruim. Na verdade, ali está a nossa potência, ali está o nosso processo, ali está o que a gente pode trazer de benefício pra gente, para falar, olha, é isso que eu preciso para trazer força para mim. E é isso que hoje nós vamos falar na nossa live. Lembrando que a gente tem muitas lives aí, então olhem depois no meu feed. Todas as quintas-feiras a gente vai ter um encontro às 19 horas com temas variados, mas tudo focando na saúde feminina. E além disso, eu quero deixar aqui muito destacado que dia 8 de março, o Dia da Mulher, segunda-feira, a gente vai ter um bate-papo, uma live, uma aula extra para falar sobre a real e temida TPM. Então eu fiz uma aula diferente, né, um encontro diferente, um bate-papo para que a gente possa comemorar esse Dia da Mulher que traz tantos empoderamentos, né, para nós mulheres. Antes, né, eu quero dar uma iniciada falando o seguinte, né, por que escolher, por que fazer uso de um processo de saúde integrativa? Nós temos algumas vantagens relacionadas a isso, algumas coisas, alguns benefícios que a mulher, e não só a mulher, mas o profissional de saúde que vai atender essa mulher de uma forma integrativa, vai trazer muitos ganhos, muitas coisas boas para os dois lados, não só para o profissional, mas também para nossa mulher, a mulher que a gente está cuidando. Primeira coisa que é importante colocar para vocês, toda vez que a gente fala em saúde integrativa, tá? Eu tô querendo mostrar o seguinte, que eu vou olhar a mulher como um todo. Eu não vou olhar a mulher... Vocês estão sem som? Vocês estão ouvindo? Só que a Alves, eu não sei o nome completo, falou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Só coloquem aqui para mim nos comentários para saber se tá ouvindo.
Estão me ouvindo? Coloquem só para mim que se tu tá ouvindo, se tem som. Ah, tá ouvindo? Ok, ok. Então, Alves, pode ser que o seu som do seu celular você pode mexer para ele vir o som. Obrigado, meninas. Então, voltando, né? Quando a gente fala em saúde integrativa, a gente está falando ao olhar a mulher como um todo, olhar a mulher inteira, em tudo, no seu composto completo. Então, não é olhar a mulher só num ovário, só no útero, numa tireoide, num estômago. É a conversa entre todo esse universo. A conversa do que eu penso, do que eu sinto e como isso vai refletir no meu corpo como um todo. A gente vai falar sobre isso mais lá pra frente, tá? Como essa relação é importante do que eu penso, sinto e como o meu corpo vai reagir. Eu vou dar exemplo para vocês daqui a pouco de como é fácil mostrar que esse corpo, ele fisicamente reage àquilo que eu penso e àquilo que eu sinto, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso. Mas antes vamos só entender, então, quando eu falo de saúde integrativa, eu tô falando dessa visão global, a visão sistêmica, a visão do todo dessa mulher. Outra coisa muito legal que acontece, que a gente às vezes sente, né, uma falta, é um cuidado humano. A mulher é humana e o humano ele é feito de relacionamento, ele é feito de contato, ele gosta de ser ouvido. O atendimento da saúde integrativa, a mulher ela é ouvida e o fato dela ser ouvida em todos os seus padecimentos já traz uma calma para ela, já traz uma coisa assim, olha, estão prestando atenção em mim. E não simplesmente eu entro, recebo uma receita e ó, tchau, segue sua vida, volta daqui 1 ano, volta daqui 3 meses, né? Não, a saúde integrativa, ela quer criar esse laço entre o profissional da saúde e aquela mulher que está carecendo, ela está precisando de cuidado, ela está precisando ser ouvida, né? Ela está precisando ser investigada e isso faz toda a diferença na forma deste cuidado, é uma atenção para ouvir. E com isso, nós profissionais da saúde, nós temos um grandiosíssimo benefício porque a nossa paciente, a nossa mulher, né, que está buscando o nosso cuidado, o fato da gente conseguir criar esse elo empático, esse elo falando o seguinte, eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para poder te auxiliar no que for necessário, isso faz com que ela tenha uma adesão ao tratamento muito maior. Ela não vai deixar de fazer as suas orientações, porque ela vai entender a lógica que está vinculada nesse processo para que ela possa ter o benefício, né? Então é importante ela entender que ela pode ter o benefício com o atendimento, mas ela também pode trazer um benefício para a família como um todo. E eu quero aproveitar falando isso, né? Dessa questão da gente compartilhar conhecimento. Aqui embaixo tem um aviãozinho aqui, tá? Então, olha, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês com certeza conhecem no mínimo 3 ou 4 mulheres que precisam ouvir aqui o que a gente está falando, né? Esse conteúdo aqui gratuito, com profundidade, um conteúdo de grande aprendizado. Então, enviem um aviãozinho aqui para essas 3, 4 mulheres ou 3, 4 profissionais da saúde que precisam conhecer esse conteúdo, que podem ser beneficiados, que podem ter grandes aprendizados com tudo que a gente está falando. Então, não segurem o conhecimento só com vocês. Vamos distribuir isso, né? Porque quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe, né? Então, é importante que as mulheres, os profissionais de saúde saibam que existe essa possibilidade. Mulher não tem que sofrer. Mulher não tem que sofrer, mulher não tem que ter incômodo. Então, mande aqui, né, esse aviãozinho aqui para pelo menos 3 pessoas que você conhece, que podem trazer grandes conhecimentos conversando aqui com a gente. E além disso, também tem um coraçãozinho aqui. Deem bastante coraçãozinho aqui, clica bastante, tá? Não cai o dedo, não. Clique bastante aqui, porque assim o Instagram ele sabe que esse conteúdo tem bastante importância, esse conteúdo é válido para uma grande parcela da população, uma grande parcela das mulheres, e ele vai poder colocar isso para mais pessoas poderem ver. Então, assim, coloquem aqui o aviãozinho para avisar essas pessoas e apertem o coraçãozinho, gente. Aperta aqui para que bastante gente possa usufruir
desse conhecimento, desse aprendizado, desse processo de autocuidado. Porque aqui eu vou colocar para vocês um outro fator muito interessante da saúde integrativa da mulher, que é o seguinte: a paciente, a mulher, ela não vai receber esse tratamento, simplesmente vai ficar ali passiva, aguardando as coisas acontecerem. No tratamento da saúde integrativa, a mulher ou o paciente, ele é o personagem principal dessa história. A mulher, ela é a atriz principal dessa sua história. Isso traz o quê? Não só a adesão ao tratamento, como eu falei anteriormente, que faz com que um paciente, uma mulher que adere ao tratamento, a chance de sucesso é muito grande. Deixa eu só ajustar aqui que tá caindo. Opa, deixa eu voltar aqui. Tava caindo um negocinho aqui. Opa, pronto, agora sim. Então, a mulher que ela adere, né, a esse tratamento e vai fazer tudo direitinho, do jeito que a gente está falando, orientando, porque aconteceu uma lógica, ela entendeu aquilo que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo, né? Então, tem que criar aqui uma lógica. Ah, Cláudia, para ver me ver, né? Aqui, bom, você falou que tinha aula, mas fico muito feliz que você está aqui. Estou vendo um monte de meninas aqui, meninos conhecidos. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz aqui de que vocês estejam dedicando o tempo de vocês aqui para me ouvir. Espero que eu possa trazer muita coisa para vocês. Então aperta o coraçãozinho e manda o aviãozinho aí pro pessoal assistir a aula, tá? Eu falo aula porque não é live, né? Live não é um bate-papo, nada. Aqui a gente é conteúdo e aprendizado mesmo sem parar, tá? Então, olha lá. Além de eu trazer essa adesão da mulher, colocando ela no foco, no outdoor, ela é a personagem principal daquela história, e não ela receber tudo e ficar assim, ó, esperando a coisa acontecer, tá? Então, o que acontece? Isso faz com que o laço entre nós, profissionais da saúde, e a paciente, fique fortalecido. Né? Quem aqui fica falando o seguinte, eu vou fazer um negócio porque, eu vou fazer. Será que aquilo vai durar? Será que a pessoa vai manter aquela estrutura? Agora, quando eu falo, gente, olha, precisa beber essa quantidade de água, por isso, a pessoa, nossa, é verdade, faz sentido, eu vou aderir. Então, o processo da saúde integrativa traz mais adesão, e adesão para o paciente, sucesso no tratamento. Adesão do paciente para o profissional da saúde, felicidade total, porque quando o paciente chega até nós, a gente cria várias estratégias terapêuticas, só que depende que o paciente venha e faça esse acompanhamento, né? E aí a gente consegue esse processo muito interessante. E além disso, ainda dentro da saúde integrativa, a gente tem também a questão do uso, conforme a necessidade, de uma equipe multidisciplinar. Então, se eu vejo, por exemplo, que a minha paciente, ela precisa, para ajustar e melhorar, e na verdade de potencializar o tratamento dela, de uma nutricionista, eu tenho que ter na minha manga uma nutricionista que tenha a mesma visão desse processo integrativo, onde eu vou conversar com essa profissional nutricionista em conjunto com a minha paciente, e cada uma dentro da sua competência consegue fazer o seu trabalho. Qual o benefício para essa paciente? Gigantesco, né? Porque ela é olhada por todos os lugares. Então, a equipe multidisciplinar, ela faz parte, sim, da saúde integrativa, onde eu posso colocar junto, né, a esse processo médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogas. Então, isso que é o legal, isso que é o encanto, essa teia de cuidados que essa mulher está recebendo é muito, muito interessante. E importante colocar, isso não é um processo alternativo, tá? O termo alternativo, ele é incorreto, porque dá uma ideia que é assim, eu posso substituir uma coisa pela outra. E não, a palavra correta é complementar. Então, todos os processos, os profissionais envolvidos na saúde integrativa da mulher são
complementares. Diante da competência de cada um vai fazendo o seu papel para cumprir o processo como um todo. Então, imagina só, você mulher, enquanto paciente, sendo olhada como um todo por uma equipe multidisciplinar. Isso é maravilhoso, porque cada pessoa tem sua visão e a gente agrega tudo isso no conjunto, né? Você, profissional da saúde, trabalhar numa equipe multidisciplinar é sensacional? É sensacional, porque às vezes o que eu não estava enxergando, o meu outro colega consegue enxergar. Então, olha como é interessante, né, do ponto de vista enquanto paciente e também com relação à questão do próprio profissional de saúde. Esse elo é muito importante e sim, a saúde integrativa da mulher é que consegue fazer essa validação muito, muito importante. Inclusive, né, esse processo da saúde integrativa, ele vai acompanhar se o adoecimento já está instalado, mas ele também pode trabalhar de uma forma preventiva através de avaliações que podem identificar uma falha de função em alguma região do organismo ou até mesmo uma irregularidade nesse processo de pensar e sentir. Então, olha só, a gente vai atender uma demanda que está acontecendo naquele momento, um adoecimento agudo, um adoecimento crônico, mas eu já posso observar se aquele sistema orgânico está a caminho de. E aí a gente pode entrar com vários processos preventivos que normalmente às vezes são condutas não farmacológicas, são condutas onde a gente não vai usar medicamento nenhum, a gente vai usar um remédio para atuar na saúde dessa mulher. Importante colocar aqui para vocês a diferença de remédio e medicamento. Vocês sabem qual é a diferença de remédio e medicamento? Coloquem aqui nos comentários para me falar se vocês já pararam para pensar que existe diferença. Porque olha só, eu falei o seguinte: eu posso, num processo preventivo, né, observando que aconteceu alguma disfunção ou algo está em caminho de adoecimento, eu posso entrar com remédios e não vou entrar com medicamentos. Porque às vezes você pode imaginar que remédio e medicamento é a mesma coisa, que são sinônimos. E não, né? Então, quem sabe aqui já tinham parado para pensar que existe diferença entre remédio e medicamento? Deixa eu aproveitar e beber uma aguinha aqui. Que eu quero que vocês participem para a gente poder bater, né, um papo aqui, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, né? Porque nós somos mulheres, a gente fala muito, então a gente pode falar bastante aqui, né? Pra gente poder trocar bastante figurinhas. Então, sim, ó lá, as meninas colocaram aqui, né? Sim, é diferente, remédio é diferente de medicamento, tá? O medicamento, ele sempre vai ter em sua composição algo químico, algo biológico, algo físico, que vai criar uma atuação medicamentosa, né, naquele organismo. Já o remédio é qualquer coisa que remedia, qualquer coisa que ameniza, qualquer coisa que melhora. Lembra quando a gente ficava muito nervoso, era muito pequenininho, a mãe falava assim: toma uma aguinha com açúcar que melhora. A aguinha com açúcar é um remédio. Ah, tem gente que fala o seguinte: nossa, eu não tenho jeito. Para eu ficar boa da cabeça, para eu ficar legal aquele dia, eu preciso fazer exercício. Se eu não fizer exercício, eu fico louca, né? Então, o exercício físico é um remédio, né? Então, qualquer coisa que eu possa fazer que não tenha esse acionamento químico, né, propiciado pelo processo medicamentoso, né, que um medicamento tem essa competência, a gente pode chamar de remédio. Então, estou muito cansada, eu preciso dar uma passeada. O passeio é um remédio, né? Então, muitas das vezes nós pegamos algumas mulheres que estão em processo, né, começando a desencadear um processo de adoecimento, então elas estão ainda nessa fase preventiva, a gente pode adotar várias estratégias atuando com remédio e não necessariamente entrar com medicamento. Medicamentos são ferramentas que a gente vai sempre validar quando não tem mais outros artifícios, porque a gente não pode esquecer que todo medicamento é uma droga, e enquanto uma droga, ele pode trazer sim efeitos colaterais e também aos efeitos adversos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para que eu, como farmacêutica, uma coisa que a gente aprende o tempo inteiro na nossa graduação, na faculdade, é o seguinte: todo tratamento deve ser observado se ele tem eficácia e segurança.
né? Então a gente tem que observar se ele tem eficácia e se ele tem segurança e avaliar e colocar nos pratos, né? Por isso que a gente precisa sempre buscar aquilo que é mais seguro para minha paciente. Vamos pensar o seguinte, né? As mulheres aí que estão gravidinhas e tudo mais, existem várias estratégias que não podem ser usadas com as grávidas porque não tem segurança. Elas podem ser muito eficazes, maravilhosas, mas elas não são seguras. Então o que a gente faz é recua e não faz. Né? O legal, o perfeito, o mundo ideal é que a gente busque sempre metodologias em que eu consiga aliar a eficácia do tratamento mais a segurança do tratamento. E é isso que a gente vai falar ainda hoje, que metodologias que podem sim, por exemplo, serem usadas em grávidas sem problema, que metodologias eu posso usar em crianças sem problemas, que metodologias que eu posso usar em idosos, né? Então existem várias coisas que podem ser usadas onde a gente consegue aliar esse processo, né, que eu aprendi muito na minha graduação em farmácia, que é todo tratamento deve ser baseado em eficácia e também em segurança. O que é importante colocar para vocês é que a Organização Mundial da Saúde, desde 1946, tá, gente? Daqui a pouco tá fazendo quase 100 anos. A própria Organização Mundial da Saúde falou o seguinte, o que é saúde? E muitas vezes a gente confunde que se eu tenho saúde é porque eu não tenho doença. E não é bem assim, não é bem assim. E quando a gente está falando de saúde feminina, saúde da mulher, esse conceito da Organização Mundial da Saúde é muito importante porque o que é saúde, tá? Eu sempre faço um roteiro, né? O ano passado, nessa mesma época do ano, não sei se vocês lembram, eu fiz muitas lives, né, sobre descomplicando a saúde feminina, né? E lembra que eu sempre fazia o seguinte, eu faço muitos roteiros, né? Porque eu quero passar tudo para vocês, não posso perder nada, né? Então eu faço o roteirinho aqui e eu vou colar aqui só para falar exatamente o que a Organização Mundial da Saúde fala do que é saúde. Saúde é o estado de bem-estar físico, mental, emocional e social. Então, saúde não significa só estar ausente de doença, não ter uma doença. A saúde, eu preciso ter todas essas esferas de o físico, o meu mental, o meu emocional, o meu social que está relacionado aos relacionamentos, deve estar tudo lindo e maravilhoso. Aí sim eu tenho saúde. Por que eu quis trazer isso para vocês falando sobre saúde da mulher? Porque muitas das vezes a mulher ela não tem diagnóstico nenhum de doença. Os exames laboratoriais dela estão lindos e maravilhosos, mas ela está sem saúde emocional, ela está sem saúde social e isso vai desencadear um processo que daqui a pouco o adoecimento físico aparece. O processo da saúde integrativa da mulher, o processo da saúde integrativa como um todo, seja mulher, homem, criança, idoso, não importa. Nós precisamos focar também nesse processo preventivo para evitar os danos maiores. O dano maior aconteceu, a gente pode cuidar? Com toda certeza. Mas por quê, né? Existe até o ditado, se eu posso prevenir, por que eu vou remediar? Não é? Então, as condutas, quando a gente está vendo que alguma coisa está caminhando para o adoecimento e eu consigo trazer para o estado de saúde, é muito mais fácil do que quando você pega um caso onde a doença já está instalada, onde o adoecimento em todas essas esferas física, emocional e mental está instalado. E aqui eu vou falar para vocês um aspecto muito importante da saúde da mulher, né? Que é colocado, como eu falei no comecinho da live, que é normal a mulher ficar doente, a mulher ficar com incômodo, a mulher ter TPM, é normal, quem não teve na vida e vai ter várias vezes. Quantas vezes a gente ouve isso? A TPM é exatamente isso que eu tô falando para vocês. A TPM, ela não é um diagnóstico de uma doença. Você não tem a doença TPM, mas você tem estados alterados da sua saúde nessas esferas física, emocional, mental e social. Uma mulher com TPM, ela pode ter um conjunto de sintomas e sinais que vão mostrar exatamente essa não doença colocada pela Organização Mundial da Saúde. Porque quando ela tá de TPM, ela fica nervosa, ela fica irritada, ela fica chorona, ela fica manhosa.
ou tudo isso, ou às vezes isso, ou às vezes aquilo. Ela fica com dores que muitas das vezes podem impedir o processo produtivo dela. Ela pode deixar de trabalhar, ela pode deixar de cuidar da casa, ela pode deixar de fazer uma atividade física. Então, se para a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social, a TPM, que não é uma doença diagnosticada, não é uma doença em si, mas ela já está mostrando que existem processos de adoecimento acontecendo. Eu vou fechar os olhos e vou achar que isso é normal? Mas eu não vou entrar em TPM hoje não, porque nós temos uma live completamente só falando de TPM, é a temida e real TPM, que vai ser a nossa live de comemoração do Dia da Mulher, dia 8 de março, às 19 horas, e vai ter uma surpresa lá, gente, que olha, maravilhoso, vai ser lindo, 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 eu já tô ansiosa. Inclusive depois, quem ficar mais, eu vou mostrar um pedacinho da surpresa aqui, ó, que eu vou divulgar completamente na segunda-feira, dia 8. Mas quem ficar mais, daqui a pouco vai ver o que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó. Uma surpresinha, é assim, tá? Muito bom. Quando eu faço essa abordagem de olhar a mulher como um todo, e eu dei o exemplo da TPM, eu posso dar exemplo de muitos outros adoecimentos femininos que não tem como um nome de doença, mas representa já uma dificuldade desse organismo responder, eu preciso prestar atenção e a saúde integrativa vai estar à frente, buscando esse processo. Gente, olha só, quem entrou agora, eu vi que bastante gente entrou agora, põe aí o aviãozinho e avisa as pessoas que seriam beneficiadas com todas essas informações. E também coloquem aí bastante coraçãozinho, tá? O dedo não cai, colocam bastante coraçãozinho, porque assim o Instagram consegue entregar para mais pessoas o que a gente está conversando aqui, né? Não vamos segurar conhecimento, vamos colocar conhecimento aí para fora. E o mais legal, que é o seguinte, não importa a doença que você tem, para os profissionais da saúde integrativa, o que importa é quem faz a doença, o doente. O personagem principal é a pessoa que está adoecida. Se ela tem a doença A, B ou C, não importa, porque o nome da doença é um rótulo que é estabelecido via diagnóstico por um profissional que é qualificado, que é o médico. Apenas o médico pode fazer o diagnóstico de uma doença. Os outros profissionais da saúde não podem fazer diagnóstico, tá? Mas os profissionais da saúde integrativa, não importa o nome da doença, porque a gente sabe que cada pessoa tem uma resposta individual, mesmo tendo um rótulo de uma doença. Eu posso ter uma doença a outra pessoa também tem a doença A, mas cada uma faz ao seu modo. Cada uma tem uma manifestação diferente, mesmo que elas tenham o mesmo rótulo de nome de doença. Então, na saúde integrativa, nós cuidamos do doente, nós não cuidamos da doença. E isso vai, claro, né? Eu sempre uso essa frase, eu acho interessante colocar aqui para vocês, que a gente faz a doença que pode e não a que a gente quer. O nosso corpo, ele é preparado, inclusive, para fazer manifestações para que essa doença venha a acontecer. Ai, Ana Paula, pelo amor de Deus, você está falando que eu sou responsável pelo meu adoecimento? Sim. Lembra que eu falei para vocês logo no começo? Na saúde integrativa, você paciente, você mulher, você homem, você é o artista principal e você tem responsabilidades para serem cumpridas para que você possa buscar essa cura, para que você possa buscar esse processo de saúde. Né? Outra coisa que um filósofo também muito tempo, né, falou e hoje sempre faz sentido, ele chama Sêneca, ele falava assim, faz parte da cura o desejo de ser curado. E eu gosto muito de falar isso, porque é às vezes até impactante uma pessoa eu falar o seguinte, ó, por que você faz essa doença? E a pessoa, eu faço? Não, pelo amor de Deus, quem quer fazer doença? A gente faz a doença porque o nosso corpo, ele tá pedindo socorro, ele tá querendo mostrar que aquilo que eu tô fazendo não tá legal. E ele vai fazer o quê? Através dos sinais e sintomas. E se eu não cuido disso rapidamente, ele vai cada vez fazer mais sinais e sintomas e o processo de adoecimento vai acontecendo.
né? Então, a gente precisa entender, será que o meu corpo, ele também está aberto para esse processo de adoecimento? Porque eu faço a doença que eu quero e não a doença... eu faço a doença que eu posso e não faço a doença que eu quero, porque eu deixei um terreno propício para isso. Vamos falar um pouquinho só, né? Vamos pensar o seguinte, né? As mulheres que fazem candidíase. Ai, Ana Paula, eu não faço candidíase, não é possível. A candidíase aparece aqui. Gente, a cândida é um fungo que tá no nosso corpo hoje. Tá tudo aqui. E só acontece o crescimento dessa cândida para gerar um processo de candidíase quando o meu organismo, ele tem um terreno para essa manifestação. É a mesma coisa quando eu vou fazer um jardim. O jardim, se ele não tem os nutrientes necessários, não adianta eu plantar nada ali. Não vai nascer nada. Mas se eu ponho os nutrientes necessários, vai nascer a flor que eu quiser, a verdura que eu quiser, a árvore que eu quiser. O nosso corpo é a mesma coisa. A cândida, ela está presente no nosso corpo o tempo inteiro. O que faz com que ela cresça demais é porque o meu ambiente orgânico propiciou esse crescimento. E por que isso aconteceu? Vários fatores fazem com que a gente consiga, e eu falo consiga, tá? Que a gente consiga fazer candidíase no nosso corpo. Por exemplo, comer muito açúcar. Comer muito açúcar gera um processo fermentativo e isso faz uma alteração, inclusive, de pH vaginal. Quando eu faço uma higiene excessiva do meu canal vaginal e da minha vulva, lembrando que o canal vaginal nunca deve ser limpo, porque ele tem um processo autolipante natural, né? Mas a gente ouve muitas mulheres que fazem o quê? Duchas vaginais, né? Que toda vez fazem limpezas gigantes ali na parte da vulva, né? E o que acontece? Limpar demais, eu tiro também todos os componentes protetores. A vagina e a vulva tem micro-organismos ali, em sua grande maioria os chamados lactobacilos, que protegem, são uma tropa de defesa, inclusive para equilibrar e não deixar a cândida crescer muito. Então tem várias questões. A cândida, sendo um fungo, ela gosta do quê? Fungo, o que mais parece com fungo, que a gente inclusive até come, são os cogumelos. Eles são da mesma família botânica, né? Então assim, o cogumelo ele nasce aonde? Num lugar úmido e quente. Gente, lugar maravilhoso. A nossa vulva como é? Úmida e quente. Então, equilibrar esse terreno para que a cândida não venha faz parte do processo. E essas medidas preventivas de cuidado, de orientação, que na maioria das vezes eu não preciso de um processo medicamentoso, mas sim de remédio, tá? Então quem tá entrando agora, eu já falei sobre essa diferença de remédio e medicamento, ela ficando gravada depois dá pra gente correr e vocês conseguirem acompanhar o processo. É fundamental a gente cuidar disso, inclusive para que a manifestação não aconteça. É muito comum a gente ver o seguinte, mulheres fazendo candidíase de repetição. A cada 2, 3 meses, a cada 5 meses estão com cândida de novo. Isso é normal, gente? Pode ser comum, mas não pode ser normal. Nosso corpo não foi feito para viver com candidíase. Alguma coisa está acontecendo que está propiciando esse processo. Por isso que eu falei para vocês que terreno é tudo. Eu fico doente daquilo que eu posso e não daquilo que eu quero. E eu preciso, dentro desse processo, é uma coisa que a gente fala muito dentro da homeopatia, é afastar os obstáculos à cura. Então, vamos falar de candidíase? Então, é o seguinte, se eu sei que a cândida ela gosta de um ambiente quente e úmido, o que eu vou fazer? Não vou deixar aquele lugar tão quente e tão úmido. Como que eu faço isso? Eu paro ou minimizo ao máximo aquilo que possa abafar a minha vulva. Então, eu vou o quê? Usar calcinha de algodão, que respira melhor. Eu vou evitar usar calça jeans ou calças muito apertadas, que deixa tudo fechadinho. Eu vou dormir sem calcinha, para deixar tudo arejadinho. Eu vou evitar ficar lavando excessivamente. E aqui, olha, não confundam porquice com excesso de higiene. É uma linha muito tênue. A gente vai deixar tudo, né? A gente vai deixar limpo, mas a gente não vai tirar, né, essa camada protetora que faz parte da vulva. Tudo isso é um obstáculo à cura. Então, outra coisa importante, né? Teve a relação sexual, é importante, depois da relação sexual, nem que seja 1 ou 2 gotas de xixi precisa fazer, porque assim a gente consegue limpar esse canal da uretra. Porque uma vez que o pênis ele vai entrar no canal vaginal e faz um processo de fricção, os bichinhos do pênis são diferentes dos bichinhos da vulva. Eu preciso fazer esse xixi, inclusive, para ajudar e evitar uma cistite, evitar
evitar uma infecção urinária, então nós ficamos doentes daquilo que a gente pode e não daquilo que a gente quer. Afastar esses obstáculos à cura é muito importante. Por isso que o profissional que atua em saúde integrativa, pode ser da mulher, do homem, não importa, esse processo de orientação através de meios não medicamentosos. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu falei algum medicamento para usar? Não. São medidas que a gente precisa usar todos os dias, que não vai fazer mal para ninguém, ao contrário, vai fazer o bem, e são colocadas isso como remédios. Então a gente pode fazer isso, orientar, e isso trazendo uma lógica para o meu paciente, como eu falei no começo, vai gerar uma adesão ao tratamento. Então aquela pessoa vai ficar lá porque teve uma lógica, eu vou fazer isso. A Ana Paula me explicou, agora eu entendi por que eu não preciso ficar limpando e fazendo ducha vaginal. Senão eu tô tirando todos os bichinhos que me protegem, e aí o que acontece? Os bichinhos que não me protegem, não tem ninguém lá, quem vai fazer? Quem vai ficar fazendo a festa? O que a gente chama, né, de micro-organismos patogênicos, aqueles que vão desenvolver processos de doença. Então, existe uma lógica, e esse processo de orientação e atenção para nossa mulher é muito, muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu prometi no comecinho da live, mas eu tenho outras coisas ainda para falar, principalmente a questão dos hormônios das mulheres, qual é a visão da saúde integrativa. Então espera, não vai embora que tem mais coisa aqui, e eu vou entrar num assunto bastante interessante, inclusive relacionado ao que o mundo está vivendo hoje. O mundo está vivendo hoje um processo de um nível de estresse muito grande, um nível de incerteza muito grande. A gente não sabe como vai ser amanhã e nem sabe como vai ser o meu próximo ciclo menstrual, porque como vai estar tudo isso? Né? Então é importante a gente entender. Então assim, ó, se você conhece alguém que precisa dessa informação sobre o estresse que a gente está vivendo e o quanto isso influencia na saúde feminina, manda um aviãozinho aqui avisando para vir assistir e aperta o coraçãozinho. Gente, não tô vendo os coraçãozinhos subir aqui? Aperta os coraçõezinhos para colocar aqui, ó, que se vocês estão gostando e tudo mais, porque eu sei se tá gostando, e além disso o Instagram também distribui esse conteúdo para mais pessoas. Cadê os coraçõezinhos? Não tô vendo coraçãozinho? Ah, então acho que eu vou ter que parar de falar. Ninguém põe coraçãozinho aqui? Deixa eu ver. Ah, agora sim. Opa, então agora pronto. Me empolguei. Mas eu vou ficar de olho aqui. De vez em quando, ó, tem que ir colocando coraçãozinho aqui pra eu ficar feliz, hein? E o Instagram também, porque aí ele distribui pras pessoas, pra mais gente ficar sabendo de coisas importantes. Aí que, às vezes, uma dica pra você não é nada, mas pro outro é uma coisa gigante e pode mudar a vida de uma pessoa. Quando a gente fala do que a gente está vivendo hoje, tá? Nós estamos vivendo incerteza, estresse. O que acontece? Nós temos um eixo que é o quê? Uma ligação muito importante entre uns órgãos e sistemas que nós temos dentro do nosso corpo, tá? Eu tenho uma glândula aqui dentro da minha cabeça, tá? Que chama hipotálamo. Como eu também tenho uma outra glândula que fica bem aqui, que se chama hipófise. E eu tenho um outro órgão ali que se chama suprarrenal, tá? Ana Paula, por que você está falando dessas três? O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, é esse eixo que se movimenta quando eu estou vivendo uma situação estressante, tá? Por que eu estou explicando tudo isso? Quando eu vivo um estresse, é como se o meu ambiente externo fosse um perigo. O meu corpo, ele vai fazer vários mecanismos físicos. Lembra que eu falei para vocês no começo da live que eu ia mostrar essa relação do que eu penso, sinto e as respostas do meu corpo? É aí que a gente vai chegar. Quando eu vejo que aquele ambiente é agressivo, é perigoso, eu vou acionar esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e com isso eu vou liberar uma substância química dentro do meu corpo que se chama cortisol. Olha só como um acionamento mental, emocional, vai desencadear um processo físico. Esse cortisol, quando ele é liberado, ele vai acionar um outro sistema, né? Na verdade, ele faz parte desse sistema que se chama sistema simpático. Ele é simpático porque ele é simpático? Não, ele é simpático, né? Porque ele faz todos os nossos caminhos sensoriais, de estímulo e tudo mais. Ele vai falar o seguinte: opa, se a situação tá perigosa lá fora, eu preciso liberar substâncias para que a Ana Paula possa ou lutar contra isso
essa agressão ou fugir dessa agressão. E aí que entra o sistema simpático, que vai fazer isso. É o nosso sistema de luta ou fuga. Para isso, se eu vou lutar ou se eu vou fugir, eu preciso ter muita energia muscular para isso. Que pode ser que eu saia no braço, saia batendo nesse agente agressor que eu vejo, que eu sinto ou que eu percebo, ou eu vou sair correndo. Para correr eu também vou gastar energia muscular para isso. E ele vai liberar, por exemplo, adrenalina, ele vai liberar vários componentes para ativar esse músculo. Gente, tudo isso aconteceu por quê? Porque eu achei que aquela situação ali fora era perigosa, era agressiva. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes realmente existe um leão animal ali na frente que eu preciso lutar? Quantas vezes isso é real? Quantas vezes, por exemplo, eu vou passar por uma reunião, né, de trabalho e não existe nenhum leão, mas aquele ambiente às vezes é agressivo e a minha mente coloca aquilo como agressivo e eu vou sentir isso como é agressivo e eu vou colocar e vou mandar esses comandos pro meu corpo e ele vai fazer todos esses processos de acionamento de hipotálamo, hipófise e adrenal para liberar cortisol para que eu possa lutar e fugir. Eu posso lutar e fugir de uma reunião? Não! Mas os acionamentos físicos são acionados porque eu pensei e porque eu senti. E aí o que acontece? Se eu aumento esse cortisol, tá? Que é uma cadeia, Esse processo de aumento de cortisol, eu vou diminuir, eu posso suprimir a produção e liberação de hormônios sexuais. Ah, entendi. Por que você está querendo falar isso, Ana Paula? Porque a gente está falando sobre saúde da mulher. Mulher tem hormônio, que tem menstruação. Também, mas o homem também pode acontecer isso. A gente conhece, hoje em dia, eu tenho vários casos de homens que estão com alterações em testosterona. Isso vai gerar um grande complexo aí de problemas por essa falha de testosterona, porque o homem tem que ser predominantemente com testosterona. Né? Diferente da mulher, que ela tem uma predominância de estrógeno e em outros momentos uma predominância de progesterona, né? Então, olha só, situação de estresse, meu eixo hipotálamo, hipófise e adrenal é acionado, aumenta cortisol. Se eu aumento o cortisol, eu vou suprimir a elaboração e a liberação de hormônios reprodutivos. Por quê? Para o meu sistema, aquele ambiente é perigoso. E se o ambiente é perigoso, será que é saudável eu ter uma cria, um filho meu dentro desse ambiente? É claro que não, é melhor que não. Então, por isso que o acionamento é direto nos hormônios sexuais, para impedir que essa fêmea produza bebês, produza crias nesse ambiente tão hostil. Se é hostil com ela, você imagina para aquela criança ou para aquele filhote, quando eu tô falando disso, eu tô falando de animais como um todo, mamíferos como um todo, eu não vou conseguir, se uma pessoa formada, já aquele ambiente já é perigoso, você imagina para um filhotinho? Então vai o seguinte, vamos defender esse sistema e vamos fazer o seguinte, para tudo, diminui essa questão reprodutiva, com isso a mulher não vai ovular ou vai ovular diferente, para impedir que ela fique fértil, por exemplo, certo? Então é importante a gente avaliar essa mecânica e aqui eu tô mostrando para vocês o quanto isso influencia demais, tá? Na questão do que eu penso, do que eu sinto, é o que o meu corpo vai responder, certo? Agora eu vou falar um pouco a respeito desse nível de estresse nas mulheres nas diferentes fases do ciclo menstrual. Mas para isso, cadê o coração? Cadê o coração? E cadê a setinha aqui, o aviãozinho avisando para a mulherada que, ó, a Ana Paula vai falar sobre o estresse no ciclo menstrual. E aí a gente pode falar para todo mundo. Enquanto isso, eu bebo água. Então, vamos lá, ó. Avisem aí. Então, olha lá só. Eu tenho duas fases no meu ciclo menstrual. Duas fases. Do sangramento até a ovulação, tá? O domínio do hormônio do sangramento até ovular é do hormônio chamado estrógeno. Essa fase nós chamamos de fase folicular. Ponto. A segunda fase
entre a ovulação e a menstruação, o hormônio predominante se chama progesterona. E nós chamamos essa fase de lútea, certo? Então, a primeira fase, sangramento até a ovulação folicular. Segunda fase, ovulação e sangramento, fase lútea. Muito bom. Se eu tenho estresse muito mais intensificado quando eu estou na fase folicular, quer dizer, eu fiquei estressada profundamente entre meu sangramento e a próxima ovulação. Olha como é lindo o nosso corpo, que maravilhoso. Se aquele ambiente é tenso, agressivo para aquela mulher, na fase em que ela tá o quê? Preparando o corpo para para formar um óvulo, porque ela vai ficar ovulando para perpetuar a espécie. Se aquele ambiente é agressivo, o que o sistema vai fazer? Faz o seguinte, gente, se ela está estressada nessa hora aqui, é melhor a gente mexer em alguma coisa para comprometer e essa ovulação ou não acontecer, ou ir lá mais para frente, até esse processo de estresse diminuir, tá? Com isso, no final da história, o que isso vai influenciar no ciclo como um todo? Eu vou alterar a duração do ciclo menstrual. Eu vou cada vez mexer na frequência. Então é o seguinte, meu ciclo vinha de 30 em 30 dias, tá vindo agora 32, 35. Então, toda vez que eu tenho um processo de estresse na fase folicular, que diz respeito da menstruação à ovulação, tá? O que vai acontecer? Eu posso sim mexer no intervalo do meu ciclo. Ele pode ser mais extenso, ou às vezes eu nem menstruar naquele mês, tá? E isso é uma diferença. Outra coisa importante, se eu ficar estressada depois da ovulação até o próximo sangramento, o cortisol, ele tem um acionamento nos processos inflamatórios do nosso corpo, tá? Quando eu tô estressada, eu tô mexendo com cortisol, certo? O que vai acontecer se eu ficar estressada entre a ovulação e o sangramento? Eu vou ter uma coisa que a gente vai conversar muito na segunda-feira, dia 8 de março, às 19 horas, em comemoração ao Dia da Mulher, que se chama TPM. Agora você vai falar o seguinte, mas Ana Paula, eu fico estressada o tempo inteiro. Então imagina só, mexe com o ciclo, mexe com o fluxo menstrual, mexe com a TPM, mexe com tudo. Entenderam? Então, olha como as coisas são influenciadas e elas trazem realmente uma alteração. Deixa eu lembrar uma coisa que eu até deixei um post-it aqui que eu tava esquecendo. Eu coloquei, tá, gente, lá na minha bio, tá? Lá na minha bio tem um linkzinho que eu criei de um grupo, um grupo fechado, tá? Exclusivo, gratuito, aonde você se cadastrando lá para ter acesso, a gente vai ter um grupo de WhatsApp para a gente poder contribuir, conversar e colocar bastante conteúdos, inclusive para vocês serem avisadas das próximas lives, tá? Então entrem lá na minha bio, tá? Do Instagram, tá lá. Mas quem quiser anotar, é o seguinte, o site é tudo junto, tá? DRA, tá? De doutora, então DRAAnamacedo.com.br tudo junto, mês da mulher, sem acento, tá? Mês da mulher, tudo junto. Então, DRAAnamacedo.com.br mês da mulher, tudo junto, sem intervalo. Então, entra lá para vocês entrarem no grupo exclusivo, que eu quero ter vocês mais perto, para ver quais são as suas necessidades e como que a gente pode se apoiar e acompanhar esse processo, né, de melhoria da qualidade da saúde feminina, né? Então, vai lá para a gente poder, inclusive para que vocês possam ser avisadas das próximas lives, dos próximos conteúdos relacionados a essa saúde integrativa. Ficou claro para vocês essa questão de que o nível de estresse, que é aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô sentindo, vai ter uma influência gigante no processo físico? Então, sim, o que é o estado de saúde, se não um bem-estar físico, emocional, mental e social?
Quando eu tenho qualquer alteração no meu ciclo menstrual, tá? Por isso que a visão tem que ser integrativa, gente. Não tô menstruando, tô com dor. Ok, toma um remédio para tirar a dor. Mas por que esse corpo tá fazendo essa dor, gente? Precisa entender e tirar o gatilho que faz essa dor. O gatilho que faz esse adoecimento. Senão vai viver a vida aí sofrendo. E aí sim vai fazer sentido o que a gente aprendeu desde pequena, que ser mulher é um fardo e mulher tem que sofrer. Não é bem assim. Toda vez que eu faço qualquer coisa que muda o meu ciclo menstrual, seja na questão ovulatória, seja na questão do sangramento, eu vou ter uma alteração muito significativa de dois hormônios muito importantes das mulheres, que é a progesterona e é o estrógeno. O progesterona e o estrógeno, eles não são só hormônios sexuais, eles têm uma atuação no corpo como um todo. Para vocês terem uma ideia, nós temos receptores de estrógenos em todo o sistema cardíaco. Então, sim, precisamos ter um ciclo menstrual o mais próximo possível do que é ideal para essa mulher, inclusive como uma forma de prevenção de várias doenças, vários adoecimentos. Toda vez que eu tenho alteração desse ciclo menstrual, eu tenho alteração de estrógeno, eu vou ter alteração de progesterona. E com isso, gente, além de tudo que eu tô falando, a gente pode ter, inclusive, alterações no nosso sistema imunológico. O sistema imune é um sistema que nos protege. É um sistema que vai o quê? Manter o meu corpo forte, como se eu estivesse criando um exército de defesa. Se os meus sistemas hormonais, se o meu ciclo menstrual ele tá bagunçado, eu posso ter inclusive comprometimento do sistema imune, ficando muito mais suscetível a processos de infecção por micro-organismos. Eu posso ter doenças de repetição. Então, cuidar do que faz o processo é importante para não desencadear um processo em cadeia. É como o seguinte, lembra aquela brincadeira do dominó? Onde a gente coloca assim o dominó, e aí empurra um dominó e os outros caem todos juntos, Então, a gente não pode deixar esse dominó bater e derrubar tudo. E como a gente pode fazer isso? E evitar e trazer uma paz, de saúde para aquele corpo? Quando eu deixo o que pode desencadear a grande cadeia, que é o quê? Cuidar do ciclo menstrual. Por isso que toda hora eu fico, cuidem do ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um marcador de saúde. Avaliar como eu menstruo, não tem que ter nojo do sangue. É natural, é aquilo que a mulher foi feita para. A mulher foi feita para sangrar, gente. Então, avaliar, aquele mês o meu sangramento veio assim. No mês passado veio de outro jeito. Aprender esse processo, inclusive porque é um indicador de saúde. Então, qualquer coisa que mude esse parâmetro, esse indicador, eu já tenho que criar um sinal de alerta e entender que estratégias que eu posso fazer para me manter ou para retornar a esse processo de saúde. Importante colocar para vocês. Ana Paula, que você tá falando tudo isso? Nossa, já tava aqui que horas? Nossa, já tudo isso já, gente. Pera aí, eu já tô quase terminando. Passa rápido, né? Em 2016, foi feito um experimento com camundongos, com camundongas, E o que eles fizeram? Eles arrancaram, dessas cobaias os ovários. E os que eles não arrancaram os ovários, eles deram medicamentos que suprimiam o estrógeno. Então, o que a gente tinha? O ovário é o que produz, estrógeno e progesterona. Então, essas cobaias, essas fêmeas camundongas, será que fala camundongas? Depois eu vou pesquisar e se alguém souber me avisa aqui. Elas não tinham o ovário ou então elas estavam tomando medicamentos que tiravam o acionamento do estrógeno. E eles fizeram o seguinte, eles infectaram essas camundongas com um vírus, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama SARS, Isso foi em 2016, eles fizeram esse estudo. E as camundongas, e aí, claro, tinha um grupo, As camundongas com tudo inteiro ali, com útero, ovário completas, um outro grupo sem ovário e um outro grupo com medicamentos que suprimiam a liberação de estrogênio. O que aconteceu? O grupo que tinha útero, ovário, tudo bonitinho, foram muito menos suscetíveis à infecção de SARS, de micro-organismos. Enquanto que as que retiraram o ovário ou que estavam tomando medicamentos que suprimiam a liberação do estrógeno, ficaram mais infectadas com o SARS.
E aí, claro, isso é mais um indício de como o hormônio ou os hormônios liberados diante de um ciclo menstrual saudável, inclusive, vão atuar melhorando a resposta do meu sistema imune. O estradiol, né, o estrógeno, que é o hormônio da primeira fase, como eu falei para vocês, que é da fase folicular, ele tem como competência controlar a disseminação de micro-organismos patógenos, porque ele tem uma função de ativar o sistema imune. Já a progesterona, ela modula a resposta do sistema imune. Olha que lindo, que perfeito, que ações complementares, né, elas têm. E quando a gente fala em modulação, significa o seguinte, responder na medida certa. Então, se na guerra eu preciso de 5 soldados, eu não vou mandar 20, eu vou mandar 5. Porque se eu mandar 20, eu estou fazendo uma resposta excessiva. E se eu estou mandando 3, tá faltando resposta. Eu preciso mandar 5. Por isso que a modulação é importante, a modulação vinculada aos processos de saúde integrativa são fundamentais. Uma das técnicas que nós podemos usar dentro da saúde integrativa é a homeopatia. A homeopatia, nós vamos ter um acionamento, exatamente o que eu falei para vocês, um acionamento do que eu penso, do que eu sinto e de como eu me manifesto fisicamente. Todo medicamento homeopático tem essa competência de atuar nessas 3 esferas, entendendo as razões essenciais que favoreceram esse processo de adoecimento e, além disso, modula a resposta desse corpo porque ele tem uma atuação, o medicamento homeopático, na nossa força vital. Ana Paula, o que é força vital? Força vital é a força que me faz ficar viva. A diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, os dois têm coração, os dois têm intestino, mas o que o corpo vivo faz é funcionar esse sistema como uma grande engrenagem, tudo conversando perfeitamente. E quem é a inteligência que faz tudo isso funcionar? Força vital. A atuação da homeopatia é em força vital. Então eu consigo reeducar esse sistema, estimular esse sistema a responder na forma correta, na forma exata da necessidade. A guerra pede 5 guerreiros, eu vou mandar 5 guerreiros, não vou mandar 20, não vou mandar 3. A homeopatia tem essa atuação porque ela trabalha exatamente com tudo que a gente falou aqui. Individualidade, o cuidado em ouvir, o cuidado em relacionar o que eu penso, o que eu sinto e como eu me manifesto. Quando você, e o mais legal, né, que a gente vê quando a gente faz a atuação da homeopatia, as percepções dessa mulher enquanto personagem principal do seu tratamento, ela começa a entender como o seu corpo funciona e que formas que o corpo está tentando expressar para ela aquilo que, por exemplo, pode ser um obstáculo à cura, como eu falei anteriormente para vocês. E dá um basta. A gente não tem que ficar sofrendo, a gente foi feito para ter saúde. Saúde, que é o bem-estar físico, emocional e mental e social. E é tão legal quando a gente trata a mulher com homeopatia que no próximo ciclo menstrual, quando ela sangra, já é diferente. Por quê? A menstruação é um indicador de saúde e eu consigo validar isso. Então, para nós profissionais de saúde, saber e entender os detalhes dessa menstruação, os detalhes desse ciclo menstrual, é essencial, inclusive, para criar as estratégias específicas para cada uma das mulheres. Tratar todo mundo igual, quando todo mundo é diferente, qual é a lógica disso, gente? A gente precisa cuidar pela individualidade, por aquilo que é dela. Porque, às vezes, o meu sofrimento diante de um episódio, para outra pessoa, ela dá risada. Quem tá certo? Ninguém tá certo e ninguém tá errado. É só uma forma de resposta e cada pessoa responde de um jeito. E buscar, por exemplo, a homeopatia ou outras técnicas como medicina tradicional chinesa, Ayurveda, que olham essa mulher como um todo e entendem essa ligação, como expliquei para vocês, né? Eu tô vendo que tem um pessoal entrando aqui, eu vou deixar gravada a live, que aí vocês voltam lá, porque aí eu mostrei, né, esse acionamento da minha mente com as minhas emoções e o acionamento físico envolvido nisso, através do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. É importante vocês voltarem lá para ver. Essa resposta é individual, então o acompanhamento e o cuidado também tem que ser individual.
Se você busca as efetivas causas que desencadeiam um adoecimento, é como se eu consigo fechar a torneira que está vazando e parar de molhar aquela sala. Agora, ficar enxugando a sala o tempo inteiro, a gente faz. Só que resolveu e descobrir qual foi a torneira que eu preciso fechar, às vezes é só fechar a torneira que a sala fica seca. É assim com o nosso corpo, é assim que a gente precisa fazer. Certo? Gente, eu tô olhando aqui, a hora tá passando muito rápido. Ó, deixa eu falar uma coisa. Entrem lá no link lá na minha bio, para que vocês possam fazer parte do grupo exclusivo para receber todos os meus conteúdos, tá? O site tá lá na minha bio, mas quem quiser anotar é DRA Ana Macedo, então DRA de doutora, tá? DRAAnamacedo.com.br/mês da mulher, tudo junto sem acento, vai lá. Outra coisa que eu quero falar, então quem ficou aqui até o final, eu vou mostrar só uma parte do que nós vamos falar na nossa próxima live, no dia 8 de março, às 19 horas, em comemoração ao Dia das Mulheres. Nós vamos falar sobre a temida e real TPM, tá? Então a gente vai falar tudo sobre isso. Então olha só, é isso aqui, ó. Vejo e sinto um cheiro de novidade. O que será que é isso? Depois eu vou colocar aqui um story para vocês tentarem me falar o que pode ser isso. Tão colorido. E ó, que cheiro bom de novidade. Gente, quero agradecer muito a participação de todos por vocês estarem aqui. Lembrando que todos os dias eu estou homenageando um grupo de mulheres. E hoje foram as farmacêuticas homeopatas, amanhã vou falar de outro agrupamento de mulheres. Então, se vocês conhecem mulheres que eu não coloquei lá, não se sintam intimidados, me mandam um direct ou coloquem nos comentários do post que eu pus hoje do feed, né? Que mulheres que te inspiram, marca a pessoa lá para que a gente possa prestar essa homenagem. Aproveitando esse mês da mulher, nós vamos homenagear todas as mulheres que fazem a gente inspirar, se modelar e ser feliz, né? Então, obrigado pela participação de todos. Então, ó, espero vocês dia 8, certo? 19 horas. Já avisa pra mulherada pra vir. Já vem com papelzinho não, vem com um caderninho pra anotar, porque hoje já teve um monte de dicas. Já vai anotando que daqui a pouco vocês vão estar com calhamaço até o final de março, tá? Pra anotar tudo. Entra lá já no link da bio para vocês ficarem com acesso ao grupo exclusivo. Tudo gratuito, tá, gente? Tudo gratuito. Tudo feito com muito carinho, dedicação e amor, que quem me conhece sabe que é assim que eu funciono, tá? E além disso, coloquem e comentem lá no post hoje que mulheres que te inspiram, porque aí eu posso também prestar essa homenagem lá nos stories, tá? Então, quem não foi homenageada ainda, calma, temos vários dias aí pela frente. Eu tive que dividir em grupos porque é muita mulher em que eu me inspiro, tá? Gente, avisem o pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Avisem as mulheres, os profissionais de saúde que vocês conheçam, mande, tá? Essa live para essas pessoas, para elas poderem conhecer e que elas também não percam as próximas lives, tá? Lembrando, conhecimento é a nossa única ferramenta de busca pela saúde e todo o nosso conhecimento deve ser compartilhado, porque às vezes o que eu falo é uma bobeirinha para uma pessoa e para outra pode mudar a vida. E a minha intenção é que todas essas lives sejam transformadoras, né? Então vai chegar no final lá de março, essa mulherada vai toda encontrar e tentar buscar os caminhos para sua saúde verdadeira, e os profissionais de saúde que eles possam ter ferramentas, inclusive, para cuidar dessa mulher com mais atenção, carinho, dedicação e trazendo sucesso para todos os tratamentos. Gente, boa noite. Obrigada, até breve, dia 8, espero todos vocês e acompanhem todas as minhas postagens que eu tô colocando, que eu tô pondo um monte de conteúdo sobre saúde, homeopatia e práticas integrativas. Beijo, boa noite, até, obrigada!